Muito bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. Algumas semanas atrás eu lancei um vídeo do Motoqueiro Fantasma, onde eu contei a história do dia em que o Johnny Blaze libertou o diabo do inferno. Se você quiser ver, tá aqui em cima. Mas o meu ponto é, o Bruno Gomes da Paz 4007, esse rapaz aqui, caralho, eu não acredito que eu lembrei do nick dele de cabeça. Ele pediu pra eu continuar a história do motoqueiro porque ele quer muito saber o que acontece. Então, Bruno, como eu sempre digo, esse canal não é só meu, é de todos nós. Vamos então falar um pouco disso. Antes de começarmos, eu queria compartilhar uma coisa rápida com vocês. Surreal! Surreal é uma proposta minha e de um amigo meu escritor de fazer uma revistinha igual aquelas revistas que antigamente tinha, sabe aquelas revistas dos anos 80, tal, 90? Então, é tipo isso, só que com pequenas histórias escritas no formato de conto. Nessa primeira edição de Surreal, a gente trouxe duas histórias pra vocês. A primeira é a história de duas irmãs que vão conseguir conhecer Valentina Sapphire, a maior cantora do mundo, cujo rosto não é conhecido por ninguém. Essas irmãs vão ir numa jornada que pode se tornar a melhor ou a pior noite da vida delas. E a outra é a história de uma cantora que está repensando sua vida e tentando encontrar significado quando tudo parece vazio e plástico. E eu queria convidar vocês para ler, tá? A gente tentou fazer gratuito, infelizmente a Amazon não deixou, mas a gente deixou o menor preço que a Amazon permitia, que foi R$1,99. Então, se vocês se interessarem ou souber quem possa se interessar, fica a dica aí. Depois que ele descobre que o Zadkiel é o verdadeiro culpado por tê-lo vinculado ao espírito do motoqueiro fantasma e transformado sua vida em um inferno, Johnny Blaze precisava responder uma das perguntas que mais incomoda todas as pessoas no planeta Terra. Como chegar ao céu? Você vai morrer. Porque assim, não é como se tivesse um túnel pro céu, uma ponte superfaturada de algum político. Não! Como ele conseguiria chegar lá? O Johnny não conseguia contatar o Doutor Estranho, ele não conseguia contatar o Damon Hellstrom, que é o filho de Satã, que talvez soubesse de alguma coisa. Ele não conseguiu contatar o Carrie Tacker, que acho que em português o nome dele é Coveiro, um personagem que vai ser importante mais pra frente, mas beleza. Ele não conseguia contatar ninguém, ele não sabia o que fazer. Então ele fez a única coisa que ele estava acostumado a fazer desde que ele era moleque. Começou a vagar pelo interior dos Estados Unidos, tentando pensar qual seria o seu próximo passo. Nessa daí, ele acaba chegando numa loja de conveniência, onde ele começa a jogar papo fora com o vendedor. Só que chega uma hora que o vendedor comenta uma coisa que atrai a atenção do Blaze. Ele fala, falando em céu, tem um garoto local chamado Luca que fica falando sobre o céu porque ele morreu durante alguns minutos e tal. Aí o Johnny fica curioso, é sério? Sim, só que é uma coisa muito estranha. Nossa, eu nunca vi um garoto com medo de anjos. Aí o Johnny parou, olhou e falou, pera, como assim? Aí o cara explicou, não, é que o garoto Luca, depois que ele morreu, ele falou que os anjos eram aterrorizantes. E aí o Johnny fica curioso, onde eu encontro ele? E aí o senhor fala, né, tá no hospital aqui no final da rodovia e tal. Mas toma cuidado com essas estradas de noite, tá? Elas costumam ser difíceis. O Johnny chega no hospital, onde ele resolve ir entrando, uma enfermeira tenta barrar ele, e ele tá pouco se lixando. Aí chega uma enfermeira mais velha, mais bombada do que o Bane, e barra ele. E fala, mano, você não vai ver esse garoto, quem você pensa que é? E o Johnny tenta argumentar, e ela simplesmente diz, meu garoto, eu tô pouco me lixando pra quem é você. Dá o fora daqui antes que eu chute a sua bunda mais rápido do que a Marvel chutou o Edward Norton. Mas não, era tudo imaginação do Johnny. No final ele sai, a enfermeira fica feliz, né, comentando, tá vendo? Você só tem que saber falar com esses caras, tal. Desse jeito tudo se resolve fácil, eles são tudo um bando de covardes. Aí do nada o Johnny explode pela entrada e chega como um motoqueiro fantasma, a cabeça pegando fogo. Entra com tudo lá, chega até onde estão os caras internados, encontra o garoto deitado, com a plaquinha lá dizendo Lucas. E o garoto olha pra ele e fala, Blaze... Aí, cara, você sabe quem eu sou? Eu sei, por favor, me tira daqui, eu explico tudo. O Johnny não precisa de mais nada, ele pega o garoto, coloca na garupa e sai correndo com a moto. E aí você vai pensar, as enfermeiras devem ter ficado tudo confusas do que tá acontecendo e tal. Não, elas levantam, a enfermeira bombada chega,
abre um armário, tira um monte de metranca, espingarda, granada, dá pra todas as enfermeiras e fala: nós temos que pegar o garoto de volta. Assim ordena o nosso Lord Zadkiel. E aí as enfermeiras começam a perseguir o Johnny pela estrada em um jipe. Enquanto isso tá acontecendo, na cidade próxima, um policial chamado Kowalski começa a investigar a estrada que aquele velhinho falou lá no começo que é difícil à noite. Porque aparentemente toda manhã aparecem corpos naquela estrada. Pessoas que estavam dirigindo por ela durante a noite sofreram acidentes e acabam dilaceradas. E ele não sabe o que tá acontecendo. E ele começa a investigar pra tentar entender. Isso vai ser importante daqui a pouco. Enfim, na manhã seguinte, o Johnny tá conversando com o Lucas e ele explica: não, as enfermeiras estavam me deixando dopado, então eu não sabia o que tava acontecendo direito e tal. E o Johnny pergunta: o que aconteceu com você? E ele explica: eu sofri um acidente, eu morri, e quando eu acordei, eu vi os portões do céu. Só que eu não fui recebido com amor e carinho. Existe um exército de anjos que literalmente me colocou pra trabalhar nas máquinas deles. Porque o Zadkiel, que é o líder deles, ele tá querendo fazer o que o Lúcifer fez lá atrás. Ele cansou de seguir os desígnios de Deus e quer derrubar as paredes do céu pra poder invadir e tomar o trono de Deus pra ele. E aí o Johnny fica todo: mano, eu tô um pouco me lixando pro que ele quer. Eu só quero saber como eu chego nele. Porque o Johnny é um cara que ele tem uma ideia: ele quer se vingar. Acabou. E aí o Lucas começa a falar: não, Johnny, você não pode chegar nele, porque se você chegar, ele vai usar você pra assumir o controle do trono do céu. Você e todos os outros motoqueiros. Aí o Johnny para assim: pera, que outros motoqueiros? E quando o Lucas vai falar, ele toma um tiro das enfermeiras. Aí o Johnny olha, vê ela chegando e começa de novo a perseguição. Ele tenta fugir na moto com o Lucas, acaba sendo derrubado. As enfermeiras se aproximam, começam a descer o couro em cima dele e ele fica furioso. Uma delas até chega e comenta, tipo: ah, sabe por que as balas funcionam em você? Porque essas balas foram feitas do mesmo material que pavimentou as cidades do paraíso, seu bostinha. Você não tem como impedir a gente agora. E o Johnny fica puto, explode, derruba todas elas no chão e foge de novo com o Lucas. Só que agora o Lucas levou um tiro e o Johnny precisa levar ele pro hospital o quanto antes. E o que ele faz? Ele começa a ir pela rodovia até a cidade mais próxima e entra na rodovia número 18. E quando ele entra, o Lucas vira e fala: pera, que rodovia é essa? É a 18 e tal. Não, mano, a gente tem que sair daqui rápido. O Johnny: ué, por quê? Porque essa rodovia, ela é horrível à noite. O Johnny: ué, o que isso quer dizer? Tá ligado? E aí espíritos começam a surgir na rodovia. Porque aparentemente a rodovia é assombrada. E espíritos aparecem toda noite pra matar todo mundo que tá andando pela rodovia. E aí o espírito para assim o Johnny e fala: mano, a gente vai devorar você, velho. Você e esse moleque. Agora já era. E o Johnny vira pra eles e diz: olha, a parada é o seguinte, eu tô puto, eu tô sendo perseguido, eu só quero uma coisa hoje, tá todo mundo entrando no meu caminho. Então, ou vocês saem, ou o barato vai ficar louco. E aí os espíritos viram e começam a rir dele. E o barato fica louco. É bem louco. E se você tá gostando do vídeo até aqui, comenta aí embaixo. Ajuda demais. Inclusive, se vocês quiserem dar dicas de como vocês acham que esse vídeo pode ficar melhor, por favor. E se vocês puderem compartilhar com seus amigos, também vai ajudar demais no crescimento do canal. Tá legal? Valeu! O Johnny começa a tentar fugir dos espíritos, e aí é uma treta aqui, é uma treta ali. Ele acaba perdendo o Lucas, que cai no chão, e um dos espíritos montados num cavalo pega o garoto e tenta fugir com ele. Uma coisa importante: esses espíritos são canibais. Acho que já deve ter ficado claro, mas eles são canibais. Então, não é o melhor lugar para um garoto de 12 anos que acabou de levar um tiro estar. O Johnny vai perseguindo os espíritos e a gente vê que as freiras estão só observando isso acontecendo de longe. E aquela freira bombada, ela pega e tá falando no telefone com alguém. E ela comenta: esse Johnny Blaze é um dos caras mais monstruosos, violentos, agressivos e cascadura que eu já vi na minha vida. Todos os motoqueiros fantasmas são assim? E o cara do outro lado responde: não, não são não. E eu quero que você vá exatamente pro local indicado, porque é assim que o nosso mestre quer. Aí ela: tá, eu sei. Você pode ser o tenente do nosso mestre, mas eu trabalho pro Zadkiel há muito mais tempo. Eu sei cumprir a vontade dele. Enfim, o Johnny vai fugindo dos espíritos, lutando, taraná, até que chega um ponto que ele usa o fogo do motoqueiro fantasma e destrói
estraçalha os espíritos. Só sobra o Lucas no chão e ele não tá queimado, porque o fogo do motoqueiro fantasma só queima criaturas malignas. O motoqueiro pega ele e leva ele correndo pra cidade. Enquanto isso, aquele nosso policial, o Kowalski, ele tava investigando, né, o que aconteceu lá na rodovia. E ele descobre que a rodovia foi um palco de um massacre, porque várias pessoas colonas foram pra lá, ficaram presas e que eles começaram a se devorar uns aos outros pra sobreviver. Até que um único sobrevivente sobrou, que é um dos caras que mora na cidade. O Kowalski vai lá falar com ele pra entender o que tá acontecendo. E o cara corta a mão dele. Porque aparentemente esse sobrevivente é canibal, porque virou aí um costume de família. Ele resolve roubar a viatura do Kowalski e viajar com ele pra poder devorá-lo. E aí a gente pega e chega no final da edição 3, em que a gente vê o Johnny na moto vindo numa rua, o Kowalski, o cara num carro vindo do outro, uma freira no ônibus, porque sim, vindo do outro lado, e as freiras armadas até os dentes vindo do outro. Então tá todo mundo em rota de colisão. E adivinha o que acontece? Depois do impacto, o Lucas acaba se perdendo do Johnny e tentando fugir para um beco escuro. Quando ele foge pro beco, ele acaba sendo confrontado pelo cara que tava falando com a freira. E o cara chega para ele e fala: garoto, acho que a gente tem que discutir sobre o seu futuro, ou a falta dele. Aí a gente corta pro Johnny, ele tipo tá putaço, uma putaço. Ele chega na freira e fala: ó, o lance é o seguinte, eu estou de saco cheio de você no meu caminho. Então você vai me dizer onde tá o Lucas, porque o Johnny acabou perdendo o Lucas durante o impacto, e vai dizer agora. Aí a freira fala: ah, isso é fácil, tá atrás de você. O Johnny vira e vê o Lucas. Só que o Lucas tá apontando uma arma pra si mesmo. E aí o Lucas fala pro Johnny: Johnny, não tem como você vencer. O Zadkiel já venceu. É uma perda de tempo. E eu não vou correr risco de morrer. Se eu morrer e for pro céu, o Zadkiel vai destruir minha alma e jogar ela aos 4 ventos. Eu tô mais seguro no inferno. E o Johnny fala: não, Lucas, pensa bem. Não vai... O Lucas cai duro no chão. Aí o Johnny vira putaço pra enfermeira: você fez isso e agora você vai me contar como chegar ao Zadkiel. E a enfermeira vira pra ele e fala: desculpa, meu senhor tá me chamando. E vira pó no chão. O Johnny fica: Mano, o Johnny... Eu vou te mostrar como ele fica. Só que aí ele tem a sorte de ver o canibal e o Kowalski se afastando do acidente. Ele vira pro canibal e fala: você, pum, é você, tio. E puxa ele, porque ele quer se vingar de alguém. Aí o Kowalski tenta impedi-lo e fala: não, esse cara vai ser preso comigo, tal. O Johnny: humano, sai da minha frente, não é o dia de você se meter comigo. E aí o Kowalski vai e tenta impedir o Johnny. E o Johnny tá tão puto, mas tão puto, que ele pega o Kowalski e usa o olhar da penitência nele. O Kowalski acaba duro. O Johnny leva o canibal para a estrada da rodovia número 18, onde os espíritos destroem o corpo dele e finalmente quebra a maldição e vai embora. E quando o Johnny tá indo embora da cidade, a gente vê aquele senhor que lá atrás contou pra ele de tudo que tava rolando, e esse senhor tá conversando com alguém e tá comentando pra esse alguém: eu fiz tudo que você pediu, tudo que o nosso mestre pediu, mandei ele pra cidade, mas o que eu vou fazer se ele voltar? E aí esse alguém, que é a mesma pessoa que tava falando com a enfermeira, a mesma pessoa que falou com o Lucas, vira e fala: se ele voltar, você pode me chamar. Eu sei alguma coisa sobre o espírito da vingança. E a gente finalmente vê o rosto dele. E não é ninguém menos do que Danny Ketch! Danny Ketch! Tá bom, eu explico. Lá nos anos 90, o motoqueiro fantasma acabou tendo uma passagem de manto. O Johnny Blaze deixou de ser o motoqueiro fantasma e um novo personagem se tornou. Esse novo personagem se chamava Danny Ketch, que é basicamente um garoto que morava num bairro lá, se tornou um novo motoqueiro. Até a diferença dele do Johnny é o uniforme. Eu vou botar as duas imagens aqui pra vocês verem. E o Danny acabou se tornando um motoqueiro durante várias aventuras. O Johnny eventualmente até se tornou mestre do Danny, ensinando pra ele e tal os esquemas de como ser um motoqueiro. E eventualmente foi revelado que o Danny, na verdade, é o irmão do Johnny Blaze.
Porque lá atrás, a mãe do Danny fugiu com ele e uma outra menina do circo que a família do Blaze morava. Mas o Danny é meio-irmão do Johnny. E nessa edição, a gente descobre que ninguém menos do que o Danny tá trabalhando pro Zadkiel. Acho que agora eu posso melhorar a reação, né? Então vamos lá. Rebobina! Ninguém menos do que o Danny Ketch! Tá vendo? Agora sim! E essa é a edição intermediária. A partir da próxima edição, a gente vai entender por que o Danny tá trabalhando pro Zadkiel e onde os outros motoqueiros fantasmas se encaixam nessa história. Por que os motoqueiros são a arma do Zadkiel? Por que ele quer usá-los para invadir o paraíso? Então, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, que eu traga a continuação dessa história, comenta aí embaixo. Inclusive você, Bruno, se você gostou desse vídeo e você quer que eu continue, por favor, comenta aí, porque é aquele lance que eu falei. Eu preciso saber se faz sentido para eu poder investir tempo fazendo mais vídeos desses. Mas é isso aí. Esse foi o nosso vídeo hoje. Muito obrigado por estar comigo até aqui. E até a próxima.